Então, galera, é o seguinte. Vocês sabem o que vai ter domingo? Páscoa, né? Domingo é Páscoa. E a Páscoa, para nós cristãos, é a data mais importante do calendário cristão. Eu não sei se vocês já se atentaram a isso, mas a Páscoa ela é uma das datas mais importantes para nós. Hoje aqui no Brasil ou em alguns outros países, as pessoas dão muita ênfase para o Natal, que também é uma data muito importante, afinal, o nascimento de Jesus. Mas por que a mídia dá tanta ênfase no Natal? Por causa do comércio. Então, no Natal, eles vendem muito mais. Então, a ênfase é muito maior no Natal. Mas, para nós, cristãos, a Páscoa, ela é a data mais importante, que é a data onde Jesus morreu por mim e por você. Então, grave bem isso. Hoje, nós vamos ler bastante textos na Bíblia que eu não coloquei aqui. Então, se você está com a sua Bíblia aí, já pegue ela. Nós vamos passar por alguns livros da Bíblia, alguns versículos, alguns capítulos. Abre aí sua Bíblia em Êxodo 11. Êxodo 11, nós vamos ler do 4 até o 7. Nós vamos ler um pouco sobre a história da Páscoa. Então, lá em Êxodo 11, no capítulo 11, no versículo 4, fala assim: Moisés disse, pois, a Faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do Faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias dos gados. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal algum. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Agora abre lá em Êxodo 12, no versículo 6. Êxodo 12, nós vamos ler do 6 até o 14. Guardem-no até o 10º. Presta bem atenção nesse capítulo aqui. Pessoal, sem conversar, por favor, aqui na frente. Guarda bem esse capítulo, porque durante a mensagem, eu vou falar bastante nele. Então, Êxodo 12, capítulo 12, do versículo 6 até o 14. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Que é o cabrito, né? Então, eu vou ler um antes para vocês entenderem. Vou ler do começo ali que a gente consegue entender melhor. Então, eu vou ler o 12 no versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais das vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor.
Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será memorial, que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Então, essa é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa, que aconteceu lá no Egito, que aconteceu lá naquela época. E a Páscoa, ela significa passar por cima, ou seja, a passagem. Quando o anjo do Senhor passaria por cima e ele visse o sangue nos umbrais da porta, aquele primogênito daquela casa não morreria. E por que a Páscoa começou assim com uma notícia tão ruim? Imagina, a notícia que Deus deu ali naquele momento não era uma notícia boa. Imagina, eu vou matar todos os primogênitos dessa terra. Cara, é uma notícia muito ruim. Não é uma notícia legal de se ouvir. Não era algo assim, não, eu vou resgatar vocês e vou deixar eles fugirem. Não, haveria morte naquele lugar. Haveria morte porque Deus colocou um juízo sobre aquela terra que estavam fazendo o povo de Israel escravo por 430 anos. Eles eram escravos nas mãos dos egípcios. Mas Deus ouviu o clamor daqueles pequeninos. E com as 10 pragas, ele deu as 10 pragas, quem já leu as 10 pragas do Egito lembra. E uma dessas pragas foi o juízo, que seria a morte dos primogênitos. Mas por que a Páscoa começou pelo pior? No sentido de morte. Porque todos nós, desde o capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva pecou, a partir daquele momento, todos nós somos pecadores. Aqui no Start não tem ninguém que não é pecador. Aqui nessa sala, nesse momento, não tem ninguém que é digno do sangue de Jesus. Nós nascemos com o pecado já no sangue, nós já nascemos pecadores. Quem tem irmão mais novo aqui sabe que você não precisa ensinar seu irmão mais novo, ou seu primo, ou uma criança, a fazer alguma malcriação, a xingar, a bater, a morder. Eles já sabem por natureza. A primeira coisa que eles sabem, quando eles começam a se defender, é morder o amigo. Ah, não me deu o brinquedo, mano, já era. Larga a mordida. Começa a falar, se ele ouvir um palavrão, a primeira coisa que ele vai fazer é repetir aquele palavrão. Porque o pecado já está em nós. O pecado já está dentro de nós. Mas a questão não é o que nós pecamos ou o que nós fazemos. Porque pecar, nós vamos pecar até a gente morrer. Claro que a gente não deve viver no pecado. Mas, eventualmente, a gente vai errar, porque a gente não é perfeito. Mas o problema não é como você pecou. O problema é a quem você pecou. Eu até pensei assim, né? Eu estou aqui na frente e vocês poderiam até me xingar ou tacar um sapato em mim, fazer qualquer coisa aqui em mim. Ah, não gostei do que você está falando, você está me atingindo, você está, não sei, tacar um sapato, alguma coisa. O que aconteceria com você? Talvez nada. O máximo, talvez o Dinho, o Charlão lá, ia tirar você daqui, ia levar lá para baixo, ligar para sua mãe, vir te buscar. Alguma coisa assim, mas não iria acontecer nada com você perante a lei, talvez. Mas, se nós estivéssemos numa palestra ou em algum lugar, onde tivesse o presidente da República ou um juiz, e você fizesse a mesma coisa que você fez comigo, o que aconteceria com você? Com certeza você iria preso. Se você não tem idade para ser preso ainda, você pagaria de alguma forma alguma punição. Porque não é o que você fez, mas é contra quem você faz. E quando nós pecamos, nós não pecamos por nós mesmos, nós pecamos contra o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz por nós. Nós pecamos
há décadas contra o dono do universo. Você tem noção que a gente peca há décadas contra o dono do universo? Que é santo, santo, santo. E ele não tem sombra nenhuma de pecado. Ele não tem sombra nenhuma de pecado. E nós pecamos contra esse Deus, que é santo, santo, santo. Lá em Gálatas, abre aí, que esse eu não coloquei ali também. Gálatas 5. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ei, você que está conversando, presta atenção aqui. O que dessa lista que eu falei agora de Gálatas você tem vivido? Eu vou ler de novo porque tinha gente que não estava prestando atenção. Ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, na impureza, na devassidão, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, nas desavenças, no ciúme, na ira, no egoísmo, nas dissensões, na facção, a inveja, a embriaguez, orgia e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que dessa lista, Start, você tem vivido? Tem gente que às vezes está vivendo uma ou outra. Tem gente que está quase a lista inteira. E vocês têm apenas 15, 16 anos. Até quando que a gente vai viver passando por essa lista? Aí você fala assim para mim, mas eu ainda sou muito novo, eu ainda tenho muito a rolar. Quando eu estiver lá no Up ou às vezes no Fire, aí eu dou um jeito, eu peço perdão, Deus vai me perdoar mesmo. Mas quem disse que você passa de amanhã? Você não sabe o dia da sua morte. Quem disse que para você Jesus não vai voltar antes? A gente não sabe o dia de amanhã. Até quando você vai viver no pecado e até quando você vai viver na lama, esperando o momento certo de você se reconciliar e deixar tudo aos pés da cruz. Eu sempre falo que Jesus ele vai voltar para todos nós. Mas às vezes, para mim, ele vai voltar antes do que para você. Ou às vezes ele vai voltar para a igreja e vai arrebatar a igreja. Amém. Tomara que volte e arrebate a gente. Mas se ele não voltar para a igreja agora, talvez ele volte para mim antes, talvez volte para você antes. A gente nunca sabe quando Deus vai voltar. Quando Jesus vai chamar. Você às vezes já ouviu falar sobre a Páscoa? Que quando a gente está nessa época de Páscoa, aí é só chocolate para cá, chocolate para lá, e coelho, e ovo, e barra de chocolate. Mãe, você não vai me dar nada, você não tem o chocolate aí, não sei o quê. Mas a gente nunca se atentou, ou a gente nunca se deu conta de que a Páscoa é o sacrifício de Jesus. Mas hoje, nós convidamos o Espírito Santo para tirar todas as escamas dos seus olhos, tirar todos os tampões dos seus ouvidos, para que você entenda a verdadeira Páscoa. Para que você entenda o porquê você está aqui ouvindo isso. Pode colocar o primeiro? Acho que o 1 eu coloquei. Então, o sangue do Cordeiro que paga o nosso pecado. Em João 19:30 fala, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa frase Jesus falou quando ele estava lá na cruz sofrendo por mim e por você. Ele gritou ao Pai, está consumado. Lembra que eu falei que a gente ia falar algumas coisas lá de Êxodo? Lá em Êxodo 14, não sei, Êxodo 12, não sei se você lembra, mas deixa eu só tirar aqui, voltar lá para Êxodo.
Lá em Êxodo 12 fala que eles tinham que ficar com o cordeiro quantos dias? 14 dias. Com o cordeiro vivo, antes de matar. Então eles tinham que ficar 14 dias com aquele cordeirinho em casa, ou um cabritinho que seja, dentro de casa. Quem aqui tem bichinho de estimação? Cachorrinho, gato, sei lá o quê. Cara, a gente pega um apego pelo bichinho, né? A gente tem um amor por aquele bichinho, que ele é da família. Imagina o seu bichinho morrer, mano, você ter que sacrificar ele. Então, eles ficavam 14 dias com aquela ovelhinha em casa. As crianças já tinham colocado, certeza, que as crianças já tinham colocado apelido, as meninas já teriam colocado lacinho na ovelha. Certeza, certeza. Já teriam colocado uma faixinha, alguma coisa. Aquele bichinho ficou 14 dias com eles, dentro da casa. E quando chegou o dia, o pai tinha que pegar aquele cordeiro, levar para fora, e tinha que sacrificar aquele cordeiro. Tinha que sacrificar aquele cordeiro. Mas Jesus veio, agora voltando aqui para a época de Jesus, isso naquela época eles tinham que matar um cordeiro sem defeito, perfeito. Mas quando veio Jesus, Jesus andou no meio dos discípulos. Ele andou com os discípulos por 3 anos. Que Jesus com 30 anos começou a sua jornada, né? Ali que ele começou a fazer os milagres, o seu ministério com 30 anos. E até os 33, que foi a idade que ele morreu. Então você imagina, os discípulos andaram com Jesus 3 anos. Eles estavam com o cordeiro 3 anos. Eram melhores amigos. Era igual vocês quando tem o melhor amigo. Ele tinha os mais chegados, tinha o preferido que era João. Ele tinha os mais chegados, os mais distantes, mas ele andava com os 12. O cordeiro estava com ele, com os 12. Mas o que aconteceu na cruz não era apenas um homem sendo morto. Mas era o nosso amado que estava morrendo no nosso lugar. Era o nosso cordeiro que estava morrendo no nosso lugar. Mas eu nunca tinha prestado atenção nessa parte e hoje me tocou bastante. Quando fala assim, sabe quem foi a pessoa mais ferida naquela história? Foi a mulher que viveu com ele 33 anos, que foi a sua mãe. Eu sou mãe. Vocês ainda não são, mas as líderes aqui são mãe. E alguns são pai. A gente jamais entregaria nosso filho no lugar de alguém. Jamais. E quando eu li isso, que eu percebi que Maria viveu 33 anos com o seu filho e ela teve que entregar o seu filho perfeito, sem pecado. Lê lá comigo em Lucas 2. Lucas 2, 34 e 35. Olha o que fala lá em Lucas. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, Maria, né? Uma espada atravessará a sua alma. E essa espada é a dor de ver o filho dela sendo entregue por mim e por você. Você só vai entender a Páscoa quando você tiver clareza de que o seu amado foi colocado na cruz no seu lugar. A Páscoa é o sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por você. Como diz lá em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, depois que ele se entregou, não há mais condenação em mim e nem em você. Porque tudo ficou sobre ele. Pode colocar o 2. E o que a gente precisa? Reconhecer o sacrifício de Jesus. Hoje você precisa sair daqui reconhecendo o sacrifício de Jesus. Olha o que diz em 1 Coríntios 11, 23 a 30, que foi a última ceia. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Agora, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em mim e vive em você. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou, mas quem estava com ele? Eu e você. Porque ele morreu em favor do meu pecado e do seu pecado. Mas lembra que lá em Êxodo 12, quando eles matam o cordeiro, fala que tem que comer o quê do cordeiro? Tudo. Lembra? Tem que comer a cabeça, as vísceras, tarará. Então tinha que comer tudo. Não podia sobrar nada daquele cordeiro. Eles tinham que, se a família era pequena, eles tinham que juntar com outra família para que eles dessem conta de comer o cordeiro inteiro. Mas, o que a gente precisa saber quando a gente vê isso? Que você precisa comer o cordeiro inteiro. O que significa isso, Nath? O que significa que muitas vezes a gente quer ser cristão, mas a gente só quer ficar com a melhor parte. A gente só quer ficar com a picanha, a gente só quer ficar com a parte boa. A gente só abre a Bíblia naquilo que quer dizer o bem para mim. Eu só leio Provérbios, alguns capítulos que vai dizer alguma coisa que eu quero que fale para mim. Eu não quero comer o fígado. Eu não quero comer as vísceras. Mas o importante é que a gente coma o cordeiro inteiro. Ou seja, a gente não tem que fazer aquilo que a gente gosta. A gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Que tem que fazer. Aquilo que é pedido e aquilo que é mandado ser feito. Não somente aquilo que eu gosto. Não somente aquilo que me dá prazer. Muitas vezes, a gente não quer fazer aquilo. Mas é necessário. O nada aconteceu, eu sei que muita gente foge. Mas é necessário. Porque outras pessoas vão usar esse espaço. E aí eu anotei uma frase, né? É muito difícil ouvir a voz de Deus quando você já decidiu o que você quer que Ele fale. Sabe caixinha da promessa? Você tira só aquela palavrinha que você quer ouvir? Não tem nenhuma exortação lá. Lá só tem palavrinha top. Muitas das vezes a gente tem um relacionamento com Jesus, mas a gente ainda alimenta um ídolo dentro de nós. A gente não quer comer o cordeiro inteiro. A gente quer ficar só com a melhor parte. A gente não quer ter o trabalho da humildade, a gente não quer ter o trabalho de conviver com aquele amigo que talvez não seja tão legal. A gente não quer dar o perdão necessário quando for preciso. A gente não quer diminuir o nosso orgulho e falar assim, me perdoe, eu estava errada. Mas o que a gente precisa fazer? 2 dicas para você fazer aí durante o seu ano e sempre. Leia a Bíblia toda, todos os anos. Leia a Bíblia toda, todos os anos. Ah, mas é muito grande a Bíblia. Meu Deus, eu vou ler todo ano. Sim. A gente precisa comer o cordeiro inteiro, lembra? Às vezes a gente só quer ler Salmos. Mas a gente precisa passar por Gênesis, por Êxodo, por Levítico, por Deuteronômio. A gente precisa entender qual é a história que Deus trouxe para nós. Olha que riqueza que a gente leu em Êxodo. Quantos aqui já leram o livro de Êxodo inteiro? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Você que não leu, você não sabia dessa história mais importante do nosso calendário, que era a verdadeira Páscoa.
Então você precisa, pelo menos, ler a Bíblia inteira em um ano. Mas não só ler, né? Ler e praticar. Ler e pôr em prática. Se relacione com os irmãos que Deus te deu. Não discrimine pessoas. Aprenda a se relacionar com pessoas difíceis. Irmãos, nós não escolhemos. Deus nos dá. Você não escolhe seu irmão de sangue, né? Você não escolhe seu irmão de sangue. Deus manda. E o seu amigo é a mesma coisa. Às vezes Deus vai te mandar alguém para moldar o seu caráter e o dela também. E para a gente ir já indo para o final, a gente vai ler, eu acho que eu coloquei o último versículo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Aquela foi a última ceia que Deus tinha tido com os discípulos. Mas nós iremos ceiar com Ele novamente, lá no céu. Nós iremos ceiar com Ele novamente. Não se contamine com esse mundo. Não deixe as coisas te contaminar. Deixe tudo para trás. Deixe as coisas velhas para trás. Deixe as suas práticas para trás. Deus te convida hoje a ter vestes novas. Tá vendo essa porta? Essa porta é um tamanho normal, né? A porta da sala. Vamos mostrar ali que é mais fácil. A porta ali é um tamanho ok, né? Porém, aquela porta lá de trás que vai para o mezanino, ela é maior, certo? Então, a porta da salvação é uma porta estreita. É uma porta estreita. A porta da perdição é larga. Você pode ir com tudo que você tem, com todos os seus pecados, com todas as suas bagagens, com todas as suas tralhas, que com certeza na porta da perdição eterna você vai passar. Se você deseja ficar com ela na sua mochila, tchau e benção. Agora, se você deseja passar pela porta estreita, não é fácil. Você precisa tirar essa mochila. Você precisa tirar essas tralhas. Porque é muito estreito, vai passar somente você. Não adianta você agarrar na saia da sua mãe, no ombro do seu amigo, porque a salvação é individual. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes você conhece o Deus dos seus pais, mas o Deus dos seus pais ainda não é o seu Deus. Às vezes você é um religioso que aprendeu a vir na igreja desde o Nova Baby e está aqui no Start, e às vezes vai para os jovens e você é apenas um religioso. Nunca teve um relacionamento com Deus. Somente participa das programações e já acha que é crente. E já acha que é digno de receber a eternidade. Muitas vezes você não levantou nem a mão sequer um dia para falar: Jesus, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A cruz é o impacto para nós hoje. E eu queria... Quem tem caderno? Quem tem caderno, tira um pedacinho de folha aí para vocês. Quem não tem folha, quem não tem nada, não tem nenhum pedaço de folha. Meu Deus, gente, vocês precisam aprender a trazer caderno para o Start, hein? Sem conversar, é só para levantar a mão. A Karina vai passar para vocês só um pedacinho. A Karina vai passar para vocês uma folhinha. Não, um pedaço que você consiga escrever. É, mais ou menos igual o da Laura ali, ó. Gente, quem não tem papel, levanta a mão, por favor. Alguém ajuda a Karina a distribuir aqui, fazendo favor? Gente, eu preciso que vocês fiquem em silêncio. Eu preciso que vocês fiquem em silêncio. Só peguem o papel e fiquem em silêncio.
Ô, Alisson, eu acho que tem uma imagem que eu pedi para Maria pôr. Isso. Todo mundo recebeu? Quem não tem caneta, pede para o colega aí do lado. Foi? Gente, agora comigo. Todo mundo já pegou papel, pegou caneta? Agora eu quero silêncio total. Cada um no seu. Aí você e Deus. Por favor, não olhe para o lado. Não olhe para o papel do seu colega. É algo muito íntimo, cada um com o seu. E se eu ver alguém olhando para o lado, eu vou pedir para trocar de lugar. Porque é algo muito sério. É algo muito particular, seu e Deus. Ninguém precisa olhar e ninguém precisa ver. Hoje é um dia de você tomar algumas decisões na sua vida. Como eu disse, a porta é estreita e a gente precisa deixar algumas coisas quando a gente decide passar por ela. Alguns hábitos, alguns pecados, algumas falhas de caráter. O que você decide abandonar hoje? O que você decide pôr aqui aos pés da cruz? A pornografia? O namoro imoral? A mentira? A fofoca? Entre outros pecados que talvez você esteja vivendo? A falta de identidade? As mentiras que o diabo tem colocado e você tem acreditado? O que Deus tem tocado no seu coração hoje? Para você deixar aqui aos pés da cruz. Ele tem nova vida para você. Ele morreu por mim e por você e não foi à toa. Todos esses pecados e tudo isso que você vai escrever nesse papel, saiba que Ele já levou na cruz. Mas para que você se arrependa e seja salvo, você precisa reconhecer o sacrifício dele. Nós não precisamos pagar nada. Foi de graça. Pela graça, Ele nos salvou. Pela graça, nós somos salvos. Eu vou dar uns minutinhos e eu peço de novo silêncio, não olhe para o lado. Coloque aí aquilo que você deseja deixar aqui, ó, aos pés da cruz. O pessoal da música, depois que vocês terminarem, pode terminar. Depois que vocês terminarem, a gente vai tocar o Me Ama de novo. Mas pode terminar. Quando vocês forem terminando, vocês vão subindo aqui. Pode trazer o papel de vocês também, do louvor, pode trazer com vocês. Quando você terminar, não converse, tá? Quantos terminaram? Só para eu ver, saber. E quantos faltam terminar ainda? Tá, vou esperar mais uns minutinhos. Segura com vocês o papel, tá bom? Não passa para ninguém. Eu vou ler lá em Apocalipse 15, do 1 até o 4. Apocalipse 15, do 1 ao 4. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com 7 pragas. As últimas, pois nelas se completa a ira de Deus.
Vi também um mar como de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, e sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo, e todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Vai chegar um momento que nós vamos viver isso. Apocalipse nos revela o futuro. E vai chegar um momento que Deus vai olhar e vai falar: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Mas para outros ele vai falar: aparta-te de mim, eu não te conheço. Eu falei na mensagem da reunião de pais que o mundo espiritual ele não é visível, mas ele é real. E caso você ache que você não é eterno, você não é eterno nessa terra, mas você é eterno ou para a salvação ou para a condenação eterna. E hoje Deus te convida a decidir qual é a eternidade que você deseja viver. É a eternidade da salvação ou é a eternidade de perdição? Lembre-se, não espere você ficar mais velho para você tomar essa decisão, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não estou querendo colocar medo em você que você vai morrer amanhã, não é isso. Eu também não quero morrer amanhã, mas eu não sei quando Jesus vai voltar para mim. Assim como nós não sabemos quando Jesus vai voltar para você. E a eternidade começa hoje para alguns. Para outros já começou, mas para você a eternidade começa hoje de salvação, se você tomar uma decisão. Enquanto pode apagar a luz, fazendo um favor, enquanto a gente vai cantando essa música, eu peço, por favor, não conversem. É um momento de reflexão, é um momento de perdão, é um momento de você colocar. Você vai levantar, você vai pegar o seu papel e você vai colocar aqui em símbolo aos pés da cruz. Você vai colocar aqui, você vai deixar aqui o seu pecado, você vai deixar aqui o seu vício, você vai deixar aqui a homossexualidade, você vai deixar aqui o vício com pornografia, você vai deixar aqui tudo aquilo que tem te afastado ou que seja um ídolo que tem tirado a posição de Deus na sua vida. Você vai deixar aqui a mentira, você vai deixar aqui a arrogância, você vai deixar aqui a ira, a preguiça. Quantos adolescentes são tomados pela preguiça? E hoje é o dia que você vai deixar aos pés da cruz tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem feito você ser paralisado. A partir de hoje você vai aprender a viver a verdadeira Páscoa e saber que quando a gente viver de novo a Páscoa, você saiba que essa é a data mais importante para nós, que foi a data que Jesus morreu por mim e por você.